Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Francis, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O pessoal vai chegando aí devagar, né? Uhum. O nosso estudo de hoje, pessoal, vai ser o tema Pensamento e Vida. Ele está baseado no livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a nossa companheira Francis, que vai fazer para nós o estudo dessa noite. E aí nós vamos iniciar aqui com uma leitura de harmonização do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier. Vamos ver aqui a lição da noite para nós. É a lição número 43, intitulada Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Carta de Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista, menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos amigos espirituais que nesse momento acolha a Francis, facilitadora da noite, para que ela possa trazer as elucidações do estudo dessa noite. Que Jesus possa nos abençoar, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, Francis. Eu vou te passar a palavra, então. Tá Qualquer ok. coisa, chama que eu tô aqui, tá? E, Eu te pessoal, chamo. todo mundo já é de casa, já conhece. Se tiver alguma dúvida, né, Francis? Quiser fazer alguma Isso. pergunta, né? Aí a gente passa aqui para a Francis, ou no final, ou eu interrompo ela aqui durante o estudo, Ótimo. né? Será muito bem-vinda. Qualquer pergunta, comentário. Ah, lembrei E- de tal livro, está assim em tal lugar. É sempre rico, né? Para todos nós. Enriquece para todos nós. Isso aí. Aí eu vou te dar licença aqui, Francis. Só você me chamar se precisar, tá? Uma joia. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. E também gostaria de agradecer a oportunidade de fazer o estudo dessa noite,
porque este é um livro maravilhoso, muito pequenininho, né? Mas a profundidade dele é inversamente proporcional ao tamanho do livro. A minha, a minha edição é essa daqui, né? Um livro bem pequenininho, mas de ensinamentos profundos. Então, nós vamos começar do início. A gente vai falar hoje da introdução e fazer um resumo, né, um link, tentar fazer aí um link entre os capítulos 1, 2 e 3. E aí, à medida que a gente for comentando, né, eu vou lendo alguns trechinhos, a gente vai falando. O primeiro capítulo é o espelho da vida, o segundo é vontade e o terceiro é cooperação. Então, a gente vai falar um pouquinho só da introdução. Ele todo é um livro muito pequenininho, mas o Emmanuel, ele é assim, né? Ele é muito sucinto, muito resumido, mas ele diz muito com muito poucas palavras, e aí é um grande desafio para todos nós. Né? Mas com a espiritualidade aí nos abençoando, tudo vai correr bem. Então, ele começa a introdução do livro dizendo que um coração amigo havia pedido a ele, perguntado se no plano espiritual não havia, assim, algum livro, alguma obra, algo que ele pudesse compartilhar com nós aqui no plano material. E aí, ele diz que sim, né, que tem. E aí a pessoa pede assim para ele, algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. E aí o Emmanuel fala assim: lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço. Então, quando esse coração amigo pede, né, pergunta a Emmanuel se existe, né, algo assim que ele pudesse compartilhar, ele se lembra dessa cartilha que eles usam no plano espiritual para preparar espíritos que estão ali, como ele diz, em trânsito, né, entre a morte e o berço, quer dizer, estão retornando para uma reencarnação. E aí, essa cartilha, eles usam para trazer reflexão, preparar esse espírito que tem condição, né, de absorver alguma coisa, para poder fazer de forma mais, vamos dizer, mais branda o seu processo a sua reencarnação, né? Não o processo de vir, mas a vida inteira que estivermos aqui. Então, ele resolve compartilhar esse conteúdo. E ele fala também de uma forma muito poética, né? Que aí ele vai nas recordações dele, mas ele diz assim: olha, isso que eu estou falando, que eu vou escrever para vocês, não me pertence. Eu só estou, né, passando adiante. Então, ele coloca dessa forma aqui, muito bonita. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam no solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então, quando ele se recorda, né, ele diz que é como se fosse um jardim que está ali começando a brotar, né, aquelas plantas, aquelas flores. Porém, aquelas plantas e flores não são do jardim, né, elas são uma obra de Deus. Então, é isso que ele quer dizer. Isso que eu estou passando não me pertence. Embora eu esteja puxando das minhas recordações, né, isso daqui a gente está tirando da misericórdia divina mesmo, que proporcionou essa cartilha lá no plano espiritual. E aí ele coloca, eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. E aí ele termina assim, ó, pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual e sob a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez, né, ou seja, novamente, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, o nosso pensamento, ele cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos.
Então, aquilo que eu penso é aquilo que eu busco, e isso, o resumo de tudo isso, eu vou refletir na minha vida, né? Então, pessoas otimistas, não é isso que a gente faz? Pessoa, se a gente pensar coisa boa, a gente atrai coisa boa. Se a gente pensar coisa ruim, a gente atrai coisa ruim. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, aquilo que eu busco e que eu crio, eu plasmo, eu reflito ao meu redor. E aí eu fico retroalimentando aquilo. Se é bom, beleza. Se não é, né? Aí a gente já sabe das consequências. E aí ele coloca, ó, então, ó, informá-los mais uma vez, né, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, esse livro, a proposta do Emmanuel é essa trajetória nossa no plano material, vamos dizer assim, né? E eu até anotei os títulos dos capítulos para a gente tentar, desde o início, né? Outras facilitadores irão estar aqui nas quartas-feiras, né? Subsequentes, para fazer os estudos do livro. E aí é interessante, já que nós estamos aqui hoje no primeiro dia, que a gente tente colocar, né, de alguma forma mais clara para vocês, o que é essa obra. E aí, ó, o primeiro é o espelho da vida, e olha para vocês verem os títulos: vontade, cooperação, instrução, educação, fé, trabalho, associação, sugestão, entendimento, berço, família, filhos, corpo, saúde. Quer dizer, tudo que tem a ver com o nosso processo reencarnatório. A gente vê realmente uma misericórdia imensa. O capítulo 16, vocação, 17, profissão, depois sociedade, prosperidade, hábito, dever, culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte e amor. Então, é como se fosse uma viagem mesmo, né? É do início, né, até o nosso retorno à pátria espiritual. E ele vai tratando desses pontos. Então, gente, não vamos ser ingênuos, né? Tudo que Emmanuel fala é extremamente importante, tem profundo significado nas nossas vidas. Às vezes é tão profundo que a gente não consegue captar, né? Mas aí a gente vai falar agora desses 3 primeiros capítulos, fazendo aí uma conexão entre eles, porque ela existe, está aqui, né, na obra dele. E aí a gente, né, como a Luciana disse, eu disse no início, né, aqueles que estiverem participando ao vivo, perguntem, façam comentários, né, a participação é muito importante, porque enriquece para todos nós. Então, o Emmanuel começa, vamos então para o capítulo 1, o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. E ele fala que essa mente ela está sendo trabalhada, né? Ela ergue-se da terra para Deus, sobre a haste do Cristo, ou seja, sobre os cuidados, o comando, o governo do Cristo, porque é Ele que governa a nossa evolução, né? Então essa mente ela tá sendo construída na direção da luz, da direção de Deus. E ele coloca o seguinte: nos seres primitivos, a mente ela aparece sob a ganga do instinto. Então, nos seres primitivos, né, antes do ser humano, ele vem, a mente ela está sendo construída através do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Então, assim como os seres humanos possuem a inteligência, não é isso? O espírito não é os seres inteligentes da criação, né? Então, nós temos essa capacidade de se perceber, de saber quem somos, saber que existe algo além de nós, perguntar, né? Quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso são características do ser humano, os animais não têm né, essas dúvidas filosóficas. Então, essa noção de si mesmo, noção do outro, noção
de um Deus criador ou de uma energia superior à nossa, isso é algo do humano, do ser humano. Então, mas as almas humanas, a mente, ela vem sendo elaborada. E ela está sendo elaborada entre as ilusões e a inteligência. E aí eu fiquei me perguntando por que o Emmanuel colocou essa palavra aqui, né? Ilusões. E aí, depois de muito refletir, talvez, né, ele esteja se referindo à própria vida na matéria. Porque a gente sabe que nós estamos como que num palco, aonde muitas das coisas que a gente vivencia e experimenta como definitivas, elas não são. Somos filhos, né? Os nossos pais nos geraram, nós somos filhos, mas eles não são nossos pais eternamente, assim. Eles são seres como nós. Daqui a pouco eles vêm como nosso neto, e aí muda-se o papel. Então, a mente, nos seres primitivos, ela surge como um instinto, que é a presença de Deus na criação, que ordena tudo, né? A abelha, a formiga, tá tudo, né? O leão, tá todo mundo ali, os pássaros, vivendo sob esse instinto. A mente no ser humano, ela tá ali entre a ilusão e a inteligência, porque nós temos a inteligência, mas nós precisamos desenvolvê-la. Mas nós temos essa propriedade, essa possibilidade, né, da inteligência, que nos permite, inclusive, pensar. Então, ela fica ali, ela tá sendo desenvolvida dessa forma, entre as ilusões e a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, ela tem o instinto no ser humano entre a ilusão, né? Eu estou colocando aqui entre a ilusão e a inteligência, mas ele diz as ilusões que salteiam a inteligência, né? Que assaltam. Porque muitas vezes, né, nós nos iludimos com muitas coisas, apesar de muitas vezes a nossa intuição, ou seja, a nossa inteligência, está nos dizendo que aquilo não vai dar muito certo, que aquilo não está muito legal, mas muitas vezes a gente quer, né, acreditar, ou seja, se ilude de que aquilo é uma coisa boa, que está tudo bem, está tudo certo, vai dar certo, e de repente não dá. Então, nessa toada aí é que a nossa mente vai sendo desenvolvida. Ele coloca aqui uma outra coisa também que eu gosto muito, é que ele fala que estamos confinados, né? Nós nos achamos confinados entre a animalidade e a angelitude. A animalidade como o nosso passado, né? A nossa ancestralidade aí do princípio inteligente que veio se desenvolvendo, e o anjo. Então a gente está entre esses dois aí. Já saímos de uma situação e estamos a caminho da outra. E aí ele coloca, e aí ele define, a gente tem que estar sempre muito atento à fala de Emmanuel, porque ele está definindo aqui agora a mente, olha, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Vou repetir. Nós podemos interpretar a mente como o campo de nossa consciência desperta. Campo, né, gente? O campo, né? O nosso campo de ação. Esse campo, né, esse espaço que nós podemos agir, ele existe a partir da nossa consciência despertada, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, a gente só vai usar a nossa mente nesse campo aonde nós já despertamos de forma consciente e nós adquirimos algum conhecimento com o qual nós podemos operar nesse campo. Não é isso? Então, vamos dar um exemplo aqui para não ficar muito filosófico, porque é profundo mesmo, né? Vamos supor que surja aí um trabalho para mim de cálculos matemáticos muito complexos. Não adianta, eu não sei fazer, não tenho experiência, não tenho conhecimento, né? Então, eu não despertei para isso dessa forma, então certamente eu não vou conseguir atuar nesse campo de conhecimento.
porque eu não tenho experiência. Então, a minha mente ela não está adaptada, ela não está adequada para isso. Mas, em compensação, a minha mente dá conta de outras coisas, né? Nós podemos agir, vamos colocar um exemplo mais concreto, por exemplo, cuidar de uma casa. Né? Nós temos uma consciência desperta para isso e conhecimento. Tem que varrer, passar pano, limpar os vidros, lavar as roupas de cama, lavar a toalha, não é isso? Então, quer dizer, são coisas que que tá ali, vamos dizer, ao alcance das nossas mãos, aonde nós podemos operacionalizar. E, logicamente, isso também vale para questões sutis da alma, aonde, dado uma determinada situação da minha vida íntima, em que eu despertei conscientemente, ou seja, eu percebi aquela situação dentro de mim, seja algo de bom, de justo, de humano, ou seja algo que eu considero que já está ultrapassado, que eu não devo mais repetir, que eu não devo mais seguir por aquele caminho, é algo que, se eu tenho consciência e eu tenho conhecimento, eu posso trabalhar para aprimorar, se for uma coisa que é bom para mim, e para transformar, para dar uma outra cara, se já é algo que já está experimentado, né? São, vamos dizer, defeitos, imperfeições, né? Que uma vez que nós temos consciência e temos conhecimento, entendimento, nós podemos atuar. Então, tanto no plano concreto, quanto nos planos mais sutis, a mente ela está sendo desenvolvida baseada, né, nessas duas questões aí, que é a consciência despertar para algo e eu poder agir porque eu tenho conhecimento adquirido para operar, né, operacionalizar aquilo ali. E aí ele fala uma outra coisa muito interessante, que ele fala que o coração é a face, né, que a mente é o espelho da vida. Então, quando ele diz assim, definindo por espelho da vida, definindo a mente como espelho da vida, ou seja, né, a vida olha, né, e se reflete para ela mesma, né, ou seja, a nossa vida, a nossa mente reflete a nossa vida e vice-versa. Ele diz o seguinte, que nesse espelho, né, metafórico, o coração é a face, ou seja, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente se vê. E o cérebro é o centro das ondulações, ou seja, aquele... Aí, olha que interessante, o Emmanuel está usando duas estruturas fisiológicas, uma que simboliza o sentimento, as emoções, os impulsos, e o outro que simboliza o pensamento, o raciocínio, a razão, que é o cérebro. Então, eu tenho o cérebro, é o centro das ondulações da mente, ou seja, é ele que pensa, que reflete, que pondera, que busca, que imagina, que deseja, que sonha, é o cérebro. O cérebro enquanto a gente sabe que é o espírito, né? Mas eu entendo aqui que ele está fazendo uma referência a essa parte intelectual. E a face desse espelho, né, aonde a gente olha e se vê, né, aquela película que nos reflete, é o coração. Aí eu até lembrei de uma fala do Mário Sérgio Cortella, né, muito conhecido aí. Ele fala o seguinte, que uma pessoa falou para ele assim, eu estava com uma xícara de café e alguém esbarrou em mim e eu derrubei café. Aí ele fala, você derrubou café porque tinha café na sua xícara. Se tivesse chá, você teria derrubado chá. Se tivesse leite, você teria derrubado leite. Aí ele fala, quando a vida te dá um esbarrão, você derruba o que você tem dentro. Né? Então ele usou, né, um fato corriqueiro de um esbarrão e alguém derramar um conteúdo de uma xícara, né? Se nós entendemos nós como essa grande xícara, quando a vida nos esbarra, nos dá né, uma sacudida, a gente derrama aquilo que a gente tem. Então, quando eu li isso aqui, eu lembrei dessa passagem, né? Que o coração é a face. Então, a minha reação, a minha atitude, aquilo que eu vou falar, a minha forma de me comportar, ela vai ser aquilo que vai ser visto pelo outro. E isso que vai ser visto pelo outro, ele está sendo construído, mantido, alimentado
pelos pensamentos, pelo cérebro, pela mente. Então, ela é o espelho da vida, porque a gente vai refletir sempre, a gente vai jogar, a gente vai dar aquilo que a gente tem. Se for bom, beleza. Se não for, a gente vai jogar também, né? E aí é que entra, né? E esse é o capítulo 1, quer dizer, toda a nossa existência, considerando assim que esse livrinho, ele tá permeando toda uma existência física, a gente, no capítulo 1, a gente já tem aí horas para falar a respeito de tudo que ele traz aqui, né? Mas eu estou pegando aqui os pontos principais para a gente poder concatenar com os outros capítulos. E aí, ele coloca que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ah, tá, deixa eu só terminar aqui. Ó. Então, ó, o coração é a face e o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Então, o pensamento, ele movimenta tudo. Ele constrói, destrói, modifica, melhora, sublima, transforma. Ele é que vai fazer tudo isso, tá? Então, e o cérebro é que vai, né? A mente é que vai manter isso daí, o pensamento. E aí que ele coloca, ó, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, cérebro influencia coração, coração influencia cérebro. Pensamento influencia sentimento, sentimento influencia pensamento. Pensamento mantém, constrói sentimento, sentimento mantém, constrói pensamento. E aí a gente fica nesse, vamos dizer, nesse ciclo, né? Que a ideia do Emmanuel é que esse ciclo seja virtuoso, né? E ele fala mais várias coisas aqui. Aí é que ele coloca, ó, e aí o que acontece? Dessa forma, com o pensamento, criando as estruturas que vão manter as nossas reações emocionais, de comportamento, e que elas também vão retroalimentar o nosso pensamento, as nossas ideias, a imaginação, né, as nossas reflexões. Aí ele diz o seguinte, que essas circunstâncias elas podem ser válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, essa influência recíproca, como eu estou falando desse ciclo, né, ele pode ser uma válvula obliterativa, ou seja, um tampão que não me deixa sair daquilo e eu paro, estaciono, não melhoro, ou pode ser uma alavanca que me permite alçar novos voos. Isso daí vai depender da gente. E é o que ele vai falar no outro capítulo. Eu só vou ver se não tem mais alguma anotação interessante aqui. Ah, tá. E a outra coisa que ele fala é o seguinte: se nós nos refletimos na nossa vida, nós também refletimos uns aos outros. Certo? Porque o que acontece no macro acontece no micro e vice-versa, né? O movimento das galáxias, dos sistemas com as estrelas e os seus planetas, ele tem um movimento, mas o átomo também tem o mesmo movimento. Então, aquilo que acontece comigo e eu reflito na minha vida, acontece com o outro também. E aí eu também pego aquilo que o outro está me oferecendo. E eu também vou oferecer e o outro vai pegar aquilo que eu também estou refletindo na vida. Então é uma troca. E aí ele coloca assim, ó. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Foi o exemplo que eu dei lá se eu fosse trabalhar com cálculos complexos de matemática, né? Que eu não tenho propriedade nenhuma. Então, ó, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Então, eu não posso ultrapassar de uma hora para outra o recurso da minha mente, muito além daquilo que eu dou conta. Não dou. É aquilo que ele falou, é o campo da consciência desperta e do conhecimento que eu já adquiri. É ali que eu consigo atuar. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. E aí eu anotei aqui, ó, então eu posso aprender observando aqueles que se encontram tanto adiante de mim como na retaguarda. Porque nós nos refletimos uns aos outros, ou seja, eu capto, né, aquilo que o outro reflete e o outro capta aquilo que eu reflito.
Então, essa assimilação é da lei, né? Não tem como. Mas a gente pode usar para o nosso progresso, aprendendo com o que precisa ser aprendido. E aí ele termina falando que o reflexo mental ele mora no alicerce da vida. Então, assim como a mente é o espelho da vida, o cérebro e o coração, né, são dois polos aí, né, vamos dizer, que geram aí a nossa vida, ou que nós geramos a nossa vida através dos sentimentos e dos pensamentos, refletir essa mente está na base da vida. Então, é lei, né? Vamos dizer assim. Não tem outra forma, é assim. Aí eu até fiz umas anotações aqui. Eu dei uma olhada assim no significado da palavra pensamento e no significado da palavra pensar. Dei uma olhada na internet mesmo, e aí, ó, do latim pensare, o pensamento pensar é formar uma ideia. Formar uma ideia. Então, eu estou pensando, eu estou formando uma ideia. Vem do latim pensare. E também tem um outro significado, que é pendurar para avaliar o peso. Ele, do latim, é a palavra pendere, ou pendere. E aí significa pesar, né? Pendurar para avaliar o peso é pesar. E inicialmente, a palavra pensar, ela estava conectada a pesar. Olha que interessante. A pendere. Por quê? Inicialmente, o que é o pensar? Pesar diversos argumentos ou fatos para chegar a uma conclusão. Esse era o uso inicial de pensar, nesse aspecto. Pesar argumentos, fatos, né, acontecimentos, percepções e chegar a uma melhor conclusão. E também, no caso do pensar, ele também tem o significado de cuidar. Né? Em livros, eu não sei qual, né? Mas em livros da doutrina espírita, eu já li em alguns o termo, né? Pensar a ferida. Pensar a ferida é cuidar da ferida, né? Colocar, fulano levava os remédios para pensar as feridas, ou para pensar o ferimento ou o machucado, né? Então é cuidar para melhorar. Então a gente percebe aí, né? Vamos dizer, esses três significados que nós podemos. Tem muitos outros, tá? Se eu for ler aqui, imaginação, tem muita coisa. Mas formação de ideias, que é o ato de pensar, pesar argumentos e fatos para buscar uma melhor conclusão, e o pensar no sentido do cuidar, né? Do, do cuidar da melhor forma, né? Como um enfermeiro cuida de um ferimento, uma mãe cuida do ferimento do filho, né? Com aquele zelo, né? Então, eu queria que a gente pensasse a respeito desses três significados de pensar e do pensamento. Já que o livro chama Pensamento e Vida, e a gente já entendeu aqui que tudo que nós vamos construir na nossa vida está assentado em cima dessa base. Por isso que eu estou falando, tudo que o Emmanuel fala, o que a gente acha que ele falou, tem profundo significado. Então, por que ele colocou no início? Porque isso aqui vai definir tudo o que vai acontecer nessas 30, né? 29 propostas que ele faz aqui, a gente refletir a respeito da vida física. Então, o pensamento, ele é algo muito importante. Como eu disse, é um livrinho bem pequenininho, mas que é muito, muito, muito profundo. E que requer realmente muita reflexão, muito pensar, muito refletir, né? E pesar para chegarmos aí à melhor compreensão que nós pudermos dessa proposta tão bela que o Emmanuel traz. O segundo capítulo, ele chama Vontade. Aí aqui é muito interessante, porque o Emmanuel, dito tudo que ele quis dizer sobre o pensamento e a mente, ele vem falar da vontade, e ele fala assim, que é como se, vamos imaginar que a gente tem um escritório, não é isso? Ele coloca aqui, ó. Comparemos a mente humana, ele repete,
espelho vivo da consciência lúcida, né, há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, vamos imaginar a mente como um grande escritório. Um grande escritório, ele tem vários serviços, vários programas que acontecem lá dentro, né? Então, a gente pode pensar aí num escritório de advocacia, né? O direito tem vários, tem direito tributário, tem direito civil, direito criminal. Vamos imaginar que tem um escritório com tudo isso. Então, vai ter ali departamento, ali dentro daquele escritório, vai ter vários serviços, né? E talvez a gente pudesse até dizer departamentos mesmo, né? De tão grandes. E aí, o conjunto funciona, mas a gente tem que ter ali pessoas atuando especificamente. Então, ele vem dizer o seguinte: nesse grande escritório, que nós podemos comparar a mente a esse grande escritório, ele fala assim, ó, aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal de sensibilidade, e o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Então, ele só quis dar alguns exemplos do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. E aí ele coloca, acima de todos eles, não só desses quatro, como de outros tantos que a gente pudesse, né, puder identificar, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Então, opa, peraí. A mente está na base de tudo, a gente reflete uns nos outros, e agora a gente tem a vontade como o gabinete ali, chefe da minha mente. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, a mente não fica fazendo aleatoriamente um monte de pensamento. Não, tem uma vontade que dirige, né? É isso que ele quer dizer. Um escritório tem que ter alguém que manda, e quem manda é a vontade. Aí que mais uma vez ele coloca, a divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, olha que interessante. Se a mente foi sendo constituída e elaborada e aprimorada, antes era instinto, agora é mente, na condição humana. Aí aqui ele está falando que a providência divina concedeu à vontade a auréola luminosa, a divina providência concedeu à vontade por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, mais uma vez aqui ele fala do instinto como algo que já foi superado, né? E agora a gente está atuando, né? O espírito, o ser humano, ele atua e precisa da mente para atuar. Ele atua na mente e a mente atua na vida. E a vontade, ela é a razão, né? A gente dá o direcionamento. Por isso que nesse escritório, onde tem desejo, imaginação, tem inteligência, tem várias coisas, a vontade, ela é o comando. Para considerar a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, aqui Emmanuel define, do mesmo jeito que ele definiu a mente lá, como a consciência, o campo da consciência desperta, aqui ele fala, ó, podemos considerar, basta lembrar que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, o que é o leme? Né? O leme é o que me direciona. Então, é a vontade que vai me direcionar. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Então, ele diz aqui que tem várias forças atuando, tá? Mas a vontade, ela determina, ela é determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina.
Então, é a vontade que vai dizer, para, estou com preguiça, não quero fazer nada, não quero sair do lugar, não vou dar conta, né? Então, ela vai me manter na inércia ou vai me colocar em movimento. É a vontade. Né? O cérebro, aí mais uma vez agora ele fala, ó, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que dirige a mente, que dirige essa energia mental, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, se eu dou um rumo que é benéfico, se eu dou um rumo que vai levar ao progresso, à melhoria, não somente minha, mas também daqueles que estão ao meu redor, beleza. Se não, ela vai me levar para uma questão que vai trazer as questões do destino, os problemas, né? Até lembrei do livro, né? Os problemas do destino e da dor, do Leon Denis. Então, quer dizer, vai trazer circunstâncias complicadas, mas é a nossa vontade. Então, ó, lá atrás, ele fala que o cérebro é o centro das ondulações da mente, ou seja, que gera o pensamento. E aqui está falando que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Então, ele vai usando, né, metáforas para se referir aí a essa como se fosse uma força que está sempre gerando, esse gerador, né, essa geratriz aí de ideias e de pensamentos e de reflexões, de imaginação, de recordação, de memória, é tudo isso. Né? E ó, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então ele fala, a imaginação pode falhar, né? Que ele fala aqui, ó, aqui atrás ele fala que esse escritório, né? A vontade aqui é o gabinete que comanda, mas tem o desejo, tem a inteligência, tem a imaginação e a memória. Todos esses e todos os outros que ele não comentou podem falhar, mas a vontade, ele diz aqui, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então a vontade é que me diz, opa, não é isso. Ou, opa, é isso que eu preciso fazer. E a gente arregaça as mangas e busca energia e faz. Aí ele termina assim, ó. Em verdade, a vontade não consegue impedir a reflexão mental. Ou seja, a minha vontade, que é o leme dessa minha energia mental, ela não consegue impedir a reflexão mental. Ou seja, eu vou refletir, né? Se esbarrar em mim, vai cair. Quando se trate da conexão entre os semelhantes. Então a gente vai refletir uns nos outros, porque a sintonia constitui lei interrogável, mas pode impor julgo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, mesmo existindo esses reflexos, né, entre nós semelhantes, e às vezes aquilo que eu estou refletindo no outro pode ser uma coisa que está acordando no outro algo que não é bom nele, ou vice-versa, né? Isso não tem como impedir, porque é da lei. Mas a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Não é ela que manda no desejo, na imaginação, na memória, na inteligência e em quaisquer outros, né, sessões aí desse escritório, como Emmanuel disse lá atrás. Então, ela pode impor, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, olha, gente, quanta coisa nós estamos refletindo, né? Se já leram, quem já leu está lembrando um pouco. Nessas poucas páginas, poucas palavras, tem muita coisa. Estou tentando pegar só aquilo assim que realmente a gente consegue juntar, né? Nesse tempo. Então, a vontade, né? Ela vai impulsionar aí essa mente para o melhor. Bom, se a gente tem consciência, essa vontade vai impulsionar essa mente para o bem, vamos dizer, né? Manter coesos na corrente do bem. Se essa vontade estiver deteriorada, se essa vontade for uma vontade meio lânguida, meio preguiçosa, eu quero, mas não quero muito,
aí a gente vai percorrer outros caminhos. Então, a mente, por si só, né, ela é uma construção nossa, mas tem a vontade é que vai dar o direcionamento. E aí vem a cooperação, porque é o seguinte, esse direcionamento ele não é dado sozinho. É isso que o capítulo 3, pelo menos é isso que nós conseguimos aprender aqui nesse capítulo. Tem mais coisas, certamente. É que para que a vontade consiga atuar nessa mente, que tem esse campo da consciência desperta, aonde ele pode atuar, operar com o conhecimento, a vontade é que direciona. E como é que a vontade vai trabalhar? Ela trabalha sozinha? Né? Um escritório com tantas sessões, o chefe do gabinete trabalha sozinho? Não. E aí é isso que o Emmanuel vai colocar. E ele começa falando assim, ó, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa, importante não lhe basta a nomeação para o encargo. Então, lá na vontade, ele quis dizer do escritório. Porque, de certa forma, o escritório é, vamos dizer, é o que vai conduzir a empresa, se a gente pode dizer assim. Porque lá estão os administradores, né? Se tiver um departamento de econômico financeiro, o pessoal vai fazer o pagamento, vai fazer as compras. Então, tudo que ele faz vai manter aquela empresa toda funcionando. A produção, tudo. E aí é que agora ele já vem assim, mas uma empresa, né, para que alguém dirija com êxito uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. E aqui a gente pode até pensar que ele não cabe só a empresa no sentido de uma empresa, de um negócio, né? Porque tudo que nós queremos fazer, empreender na nossa vida é uma empresa, né? Então, eu decidi que eu vou fazer um curso de uma outra área, é uma empresa, é um empreendimento, é algo que eu quero fazer, que eu estou planejando, que eu estou acalentando em realizar. Né? Então ele fala o seguinte, ó, exige-lhe um conjunto de qualidades, então não é só o encargo, né? Ah, tá, você agora vai dirigir a empresa. Não, peraí, não é assim, né? Vontade, você agora comanda o escritório. Não, peraí, eu tenho que saber como que eu vou fazer isso. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere, que é o que nós queremos, é que Jesus quer. Não apenas autoridade. Ah, não, a vontade é que manda, né? Mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Então é um bom senso e uma sabedoria aí, né? Que a gente até arrepia, porque a gente tá tentando adquirir, mas a gente precisa. Então ele coloca aqui, ó, quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Né? Então, essa vontade, né, que vai governar, que vai conduzir, né, ela vai precisar trabalhar de várias formas, né, com trabalho, disciplina, com justiça, com bondade, para atingir os objetivos. Então, vai precisar de ajuda. Né? Então, ele coloca aqui umas questões do poder, quando o poder ele não opera da maneira correta. Aí ele coloca aqui, ó, no mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Então, ele está falando, olha, né, num negócio, numa empresa, você não pode chegar e mandar, você tem que capacitar as pessoas, você tem que saber conviver, você tem que trabalhar em equipe, né, saber ter olhos lá na frente. Então, é preciso muitas características aí de sabedoria, de justiça, de ponderação. Mas no mundo íntimo, então ele deu o exemplo da empresa e está falando que no mundo íntimo, a vontade é o capitão, que não pode relaxar. Então, o capitão não relaxa, né? Se o navio estiver naufragando, ele é o último a sair. Então, o capitão, ele está ali. Inclusive, o capitão é que está com o leme, né? Assim, vamos imaginar, né? Um capitão que está ali, né? Ele pode até ter alguém no leme em algum momento, mas tem momento que ele está ali no leme. Quer dizer, mesmo que ele não esteja fisicamente com o leme na mão, né? Ele que disse, ó, nós vamos para tal lugar, é para seguir essa trajetória aqui, com o barco, com o navio, com o que for, né? Então, mesmo que ele não esteja com a mão, está sendo seguido, né, as orientações, as ordens dele. Então, ele é que comanda aí. E aí ele coloca, ó,
Então ele coloca, ó, e assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação, da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Então, quer dizer, a vontade não é só vontade. Eu não sou capitão porque eu mando, né? Eu sou capitão porque eu pondero, porque eu ouço, eu uso a lógica, eu penso, eu raciocínio, não é isso? Não é pesar, né? O pensamento com o peso, pesar, né? Vamos pesar fatos, acontecimentos, circunstâncias, para tentar chegar à melhor conclusão. Então, a vontade, para ela dar um bom direcionamento, ela também precisa disso. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar os impulsos. Então, ela precisa de todas essas características, mas a gente precisa sustentar essa vontade. Né? E aí ele dá alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar na onde que ele... Aí ele coloca aqui, ó. Observamos assim que no estado individual, a vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, no universo está tudo entrosado, está tudo ligado, né? Uns cooperando com os outros. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então, só voltando aqui um pouquinho, quando ele fala isso aqui, ó, cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. É uma obediência construtiva. Cooperação é uma obediência construtiva. Então, se a vontade vai guiar a minha mente e os reflexos dela e os meus sentimentos, os meus impulsos, se é a vontade, eu preciso obedecer de forma construtiva. Então, a vontade precisa de colaboradores, ela precisa de cooperação. Mas essa cooperação é o quê? Obediência construtiva. Então, eu até me lembrei, eu acho que é no Mundo Maior, né, que tem a casa mental, que o André Luiz aborda, os 3 andares, o porão, a área social da casa e o sótão, que é a parte lá de cima. O porão, ele coloca como subconsciente. Ele também coloca como passado. Mas o passado mesmo, não só o passado de outras vidas, que também ficam lá no subconsciente ou no inconsciente, mas também toda a trajetória de outras etapas da nossa evolução, inclusive em seres inferiores, está tudo ali. Aí vem a área social da casa, né, cozinha, banheiro, quarto, sala, é um local que a gente frequenta muito, é o consciente, é o presente, é o córtex do cérebro, né, porque o subconsciente está lá atrás. E o superconsciente, que é o futuro, que são as aspirações mais elevadas, que é o superconsciente, é o lobo frontal. Então, o tempo todo que eu estava lendo, né, e tentando entender, né, uma possível colocação que eu pudesse fazer desses 3 capítulos, essa explicação que o André Luiz dá, ela ficou bem ali, toda hora vindo na minha mente. E eu acho que essa colocação que ele fez aqui, ó, cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente. Então, se a gente voltar à questão da casa mental e entender que o que está na frente é o meu futuro, são aqueles propósitos mais elevados que eu possa ter. Então, a obediência hoje, ela está me permitindo realizar no futuro aquilo que eu almejo.
e não de forma consciente, né, gente? Porque o consciente é o agora. Então, mesmo se a gente for considerar o presente, que é o consciente, né? Então, essa obediência construtiva, ela vai me ajudar agora para que eu construa para o futuro, para que o meu porvir seja melhor. Então, a minha vontade, ela precisa disso, porque se eu sei que uma determinada coisa é melhor, eu vou ter que ter uma colaboração minha mesmo. E essa colaboração é construtiva, ou seja, ela é ativa. Então, se não está legal dessa forma, vamos tentar alterar. É a minha forma de relacionar com os meus filhos? Então, vamos conversar? Vamos ouvir? Vamos nos colocar no lugar um do outro? Vamos tentar algo construtivo? Porque se a gente for pensar, se a gente for agir por impulso, muitas vezes a gente está lá no passado, está lá no porão, né? Com aqueles impulsos, aquele automatismo, aquele hábito que a gente às vezes não segura, né? E aí a gente vai com essa perseverança, voltando, nos incomodando muitas vezes com algumas coisas. Então, só tentando, né, dar um exemplo assim mais prático de como que, mesmo tendo, às vezes, aquela tendência a repetir aquele certo determinado padrão, a nossa vontade sabe que a gente precisa, né, seguir um outro caminho, ela quer mudar o leme ali, e ela vai precisar dessa cooperação. E o que eu estou entendendo aqui é que essa obediência, e aí eu vou até repetir uma coisa que eu sempre falo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Talvez Emmanuel esteja nos convidando a refletir mais a esse respeito, né? Obedecer, consentir, né? O meu impulso é de fazer outra coisa, mas eu quero melhorar, eu quero vencer. Então eu vou colocar as minhas conquistas trabalhando em benefício da minha vontade. Porque aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando uma bagagem do meu aprendizado no passado, que eu posso lembrar dele ou não, mas eu tenho essa bagagem. Eu vou atuar hoje, às vezes a gente não tem nem muita noção do quanto nós estamos atuando, se tá o suficiente, mas se não está, mas lá na frente é que nós vamos saber. Né? No futuro, né? No sótão, no outro andar, no andar de cima da casa mental, né? Ou seja, nós vamos colher isso que nós estamos tentando plantar agora. Então, assim, eu não sei se ficou confuso, né? Eu até vou chamar a Luciana para ver se ela pode voltar, Luciana. Sim, esse livro é muito bom, né, Francis? Muito. Nossa, e como você disse, ele é um livro fino, capítulos curtos, mas quando a gente pega para ler, né? Eu mesmo já li várias vezes os capítulos e estudando aqui na palestra, a gente vai vendo a reflexão que o outro fez, né? Amplia o nosso entendimento. É muito bom. Uhum. E É, nós é vamos livro para estudar em continuar. grupo. É muito bom. E aí nós vamos continuar, né? Nas quartas-feiras subsequentes, a gente vai manter, né, as reflexões a respeito desse livro, Pensamento e Vida. Com Isso aí. certeza. Vamos continuar. Então tá jóia. Nós vamos fazer aqui então a nossa prece de encerramento. Não houve perguntas, então tá tudo tranquilo. No próximo domingo nós vamos dar sequência ao estudo das cartas de Paulo, né? Com Valdir, e nas quartas subsequentes a continuação desse estudo, né? Do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, nós vamos encerrando, agradecendo a Jesus a oportunidade bendita desse alimento espiritual que nós recebemos essa noite, no conforto dos nossos lares, essa maravilha da compreensão do nosso pensamento, da vontade firme no bem, que é a mola propulsora da nossa evolução, com base no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa bússola, para que possamos a cada dia nos melhorar, evoluir com tranquilidade, auxiliando a todos aqueles que se encontram à nossa volta.
Pedimos assim que o Mestre Jesus abençoe a todas as famílias aqui conectadas em seus lares por meio da internet, que tanto tem nos trazido benefício dos estudos. Pedimos pela nossa casa espírita, pela facilitadora, palestrante da noite, a Francis, que Jesus possa nos abençoar a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Francis, muito obrigada, viu, pelo estudo. Uma boa Eu que noite aí para agradeço. você. Boa Um bom noite. resto de semana para todos nós. E domingo a gente tem mais. Com certeza. Um grande abraço para você e todos. Tchau. Outro, tá joia? Tchau.